Olá, boa tarde. Mais um caso de racismo. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, uma funcionária foi ofendida por uma cliente e a empresa não saiu em defesa da colaboradora. Além da atitude preconceituosa, chamou a atenção a omissão do estabelecimento ao tentar abafar o caso. Na justiça, o supermercado foi condenado. É esse um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dá 15 dias para a Polícia Federal fazer relatório sobre material do inquérito que apura suposto vazamento de dados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, notifica a cúpula da CPI da Covid por queixa-crime apresentada pela ex-secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. E deu prazo de 15 dias para os senadores apresentarem resposta. E ainda, Conselho Nacional de Justiça promove a Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 15 dias para que a Polícia Federal envie o relatório sobre a quebra de sigilo de mensagens na investigação que apura suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Carolina Chaves, que conversa com a gente agora. Oi, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa decisão é sobre o inquérito que investiga as condutas do presidente da República, Jair Bolsonaro, do deputado federal Felipe Barros e também do delegado da Polícia Federal, Victor Neves Feitosa Campos, por terem divulgado no ano passado documentos sigilosos de uma investigação que tramitava no Tribunal Superior Eleitoral e também na Polícia Federal. Olha, Rafaela, de acordo com a denúncia feita na época, a divulgação dessas informações teria o objetivo de provocar tumulto no sistema de votação eletrônico no Brasil. A Polícia Federal concluiu essa investigação, mas não elaborou um relatório específico sobre o resultado desse inquérito. Então, a decisão de hoje é que o delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez, apresente em 15 dias um relatório minucioso sobre o material da quebra de sigilo telemático, mantendo o sigilo dessas informações. Esse material foi obtido pela Polícia Federal. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, esse relatório minucioso é importante para que a Procuradoria-Geral da República faça uma análise completa dessas provas. Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas informações mais uma vez. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, notificou a cúpula da CPI da Covid por queixa-crime apresentada pela ex-secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. Os senadores são acusados de violação de sigilo funcional e dano emocional à mulher. A ministra notificou os senadores Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Segundo a queixa-crime apresentada pela ex-secretária, os parlamentares divulgaram indevidamente e-mails que foram obtidos com a quebra do sigilo telemático da servidora. Ela também acusa os senadores de atuarem para humilhar, constranger e ridicularizar a imagem da ex-secretária durante e depois das investigações. Mayra Pinheiro questionou ainda o indiciamento feito pela CPI em relatório final, que a inclui na lista de autoridades que teriam cometido suposto crime contra a humanidade. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição do pedido. Na decisão, a ministra afirmou que a notificação segue o que determina a lei sobre ações penais de competência do STF e deu prazo de 15 dias para os senadores apresentarem resposta. Eles, no entanto, não são obrigados a responder. A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia contra José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, acusado de esfaquear o jornalista Gabriel Luiz em Brasília. Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido junto com um adolescente de 17 anos. Com a decisão, José Felipe Tunholi se torna réu pelos crimes de tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte, e corrupção de menor. Ele está preso na Papuda, em Brasília.
A Justiça Estadual de Minas Gerais vai analisar responsabilidades pelo acidente com o avião da cantora Marília Mendonça. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Antônio Saldanha Palheiro reconheceu a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para analisar eventuais responsabilidades pelo acidente aéreo que, em novembro de 2021, causou a morte da cantora Marília Mendonça e dos demais passageiros e tripulantes. De acordo com os autos, o avião caiu ao se chocar com um fio de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais. A Polícia Civil do Estado instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Inicialmente, o processo foi distribuído para a Justiça Federal em Minas Gerais, que se declarou incompetente por não verificar hipótese de crime federal nem a presença de interesse da União no caso. Os autos foram então enviados à Justiça Estadual, que também se declarou incompetente, sob o argumento de que a competência deixaria de ser da Justiça Federal apenas se ficasse cabalmente afastado eventual crime cometido a bordo da aeronave, ainda que culposo, o que somente poderia ser confirmado no final das investigações. O relator no STJ, ministro Antônio Saldanha Palheiro, considerou na decisão monocrática que, com base nas informações reunidas pelas investigações, não existem elementos capazes de justificar a competência da Justiça Federal. Ele destacou que os autos indicam que nenhum dos ocupantes do avião utilizou substâncias que poderiam alterar suas capacidades cognitivas e psicológicas e que não havia na aeronave objeto ou instrumento que pudesse indicar a intenção do cometimento de crime a bordo. Ao declarar a competência da Justiça Estadual, o ministro Saldanha Palheiro explicou que é possível que no curso das apurações surjam novos elementos que indiquem a necessidade de modificação da competência. A Justiça de São Paulo manteve a condenação de Alessandra Bathan Maluf, vizinha do ex-governador João Dória, do PSDB, por divulgar fake news sobre suposta festa clandestina na casa do ex-governador em plena pandemia da Covid-19. Ela tinha sido condenada em agosto do ano passado. Alessandra Bathan Maluf foi condenada a indenizar Dória em R$50 mil em uma ação na qual ela processava o político por danos morais e pedia indenização de R$200 mil. A vizinha de Dória é acusada de divulgar fake news ao gravar e compartilhar vídeos e mensagens na internet, onde alegava que o filho do governador tinha feito uma festa clandestina com música ao vivo e aglomeração na casa do político durante a pandemia da Covid-19. Segundo a decisão, além do pagamento, Alessandra Maluf deve se retratar publicamente em um veículo de imprensa de grande circulação e manifestar arrependimento no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Dória negou que a casa mostrada nos vídeos feitos por Alessandra fosse a dele. O ex-governador também informou que o filho não estava em São Paulo naquela ocasião. A condenação é de âmbito civil. Na esfera penal, Alessandra e uma amiga dela foram condenadas a pagar indenização de R$8 mil cada uma por difamação. Veja a seguir no próximo bloco mais um caso de racismo. Dessa vez, um supermercado de Poços de Caldas, em Minas Gerais, é condenado a pagar R$10 mil por não defender a funcionária que foi vítima de ofensas. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é de suma importância para a sociedade, porque ela mostra o dia a dia do judiciário e de todos os seus envolvidos. Ela é completamente diferente de todos os outros jornais e eu digo isso porque as informações trazidas são sempre temas presentes na rotina do brasileiro, são questões jurídicas que muitos desconhecem ou que têm dúvida, enfim, trazendo esclarecimentos à sociedade em geral. Um supermercado de Poços de Caldas, em Minas Gerais, foi condenado a pagar R$10 mil por não defender uma funcionária que foi vítima de racismo. Segundo a Justiça do Estado, a empresa se omitiu e não tomou as medidas legais cabíveis. A Justiça do Trabalho de Poços de Caldas condenou o supermercado por danos morais. No processo, a vítima relatou que um dos responsáveis pelo estabelecimento tentou abafar a situação para evitar constrangimentos, sem advertir a cliente. A empresa é responsável
pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, à medida que o trabalhador está dentro de uma empresa, cabe a essa, de todas as formas, preservar, manter a saúde do trabalhador. A discriminação racial, as várias formas de assédio, sejam eles de que tipo for, eles marcam aquelas vítimas para o resto das suas vidas, causando doenças, causando diversos tipos de lesões, medo, insegurança. Casos de racismo e de injúria racial têm repercutido nos tribunais. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial configura um dos tipos penais de racismo e, por isso, não prescreve. Os ministros chegaram a essa conclusão ao analisar o caso de uma mulher condenada em 2013 a 1 ano de prisão por ter ofendido uma frentista de posto de combustíveis. Para os ministros, a injúria racial fere o princípio da dignidade da pessoa humana e não deve haver limite de tempo para combater esse tipo de crime. Ao interpretar que todas as formas de discriminação racial, todas as formas de racismo são imprescritíveis, estaremos dando efetiva e real aplicação à Constituição Federal. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo pela internet com a vice-presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, doutora Mônica Alexandre Santos, que também é secretária-geral adjunta da seccional da OAB do Rio de Janeiro. Olá, doutora Mônica, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela, boa tarde, ouvintes, participantes do programa. Bom, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente qual é a diferença entre racismo e injúria racial. O Supremo Tribunal Federal recentemente já se posicionou, a gente vem falando muito sobre o assunto, mas eu percebo que as pessoas ainda têm dúvidas, né? E quais as penalidades também de um e de outro? Bem, Rafaela, as duas práticas, tá? Elas são criminosas, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, tá? O crime de racismo, ele está previsto na Lei 7.716 de 1989. Ela é uma atuação discriminatória dirigida para uma coletividade imprecisa de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. Esse crime, ele é inafiançável e imprescritível, ou seja, não é permitido o pagamento de fiança para que o acusado obtenha liberdade provisória e não tem prazo máximo para que o envolvido possa ser punido. A penalidade é a reclusão, variando de 1 a 5 anos, a depender da conduta, além de multa e prestação de serviços à comunidade. A injúria racial, ela está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. É uma espécie do crime de injúria. A injúria consiste em um crime que atribui palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expondo defeitos ou opinião que desqualifiquem a pessoa, atingindo sua honra e sua moral. A injúria racial ofende a dignidade ou o decoro, utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, e a penalidade disso é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Nós abordamos na reportagem que o supermercado ele foi condenado a pagar R$10 mil de indenização porque não deu ali, as condições, não acolheu aquela funcionária que foi agredida, né, pela consumidora. Qual é a conduta adequada de um estabelecimento, de uma empresa, no acolhimento a esse funcionário que sofre essa conduta, esse crime? Rafaela, o empregador ele é responsável pelo local de trabalho de seus funcionários. Então, quando ocorre alguma violação nesse ambiente, ele deve se manifestar para repreender a conduta cometida e obstar futuros atos que se assemelham à afronta realizada, seja ela feita pelos funcionários,
cliente, terceirizada ou pela própria chefia. A indiferença, tá, do empregador em relação às atuações preconceituosas não podem ficar livre de penalidade, tendo em vista que a omissão auxilia na perpetuação da impunidade. Nesse caso, o empregador relapso pode ser responsabilizado e condenado à reparação de danos, como foi o caso narrado aí. Para a gente finalizar aqui, uma conscientização, até uma reflexão, uma orientação para quem nos acompanha, como denunciar esse tipo de crime. A gente sabe que os trabalhadores, sobretudo, eles ficam às vezes com medo, com receio, né? Mas a denúncia, ela é necessária, né, doutora Mônica? Sim, olha só, esse assunto ele é extremamente delicado, então cada caso deve ser tratado com cuidado, avaliando se tal gesto ou expressão pode ser enquadrado no conceito de injúria racial ou racismo. Nesse sentido, tá, a Justiça deve interpretar e aplicar as medidas necessárias para punir as ações já cometidas e, ao mesmo tempo, para inibir futuros comportamentos preconceituosos que tenham a finalidade de prejudicar profissionalmente e moralmente uma pessoa por conta de sua cor, raça, etnia ou religião. E há um abalo emocional muito grande para aquele profissional, aquela pessoa também, né? E tem um outro aspecto, tá, Rafaela, que eu estava esquecendo de elucidar aqui, que é importante que o empregado vítima de injúria ou racismo no ambiente de trabalho, ele reúna elementos, tá, necessários, como os horários, a gravação de celular, testemunhas, e-mails, que possam comprovar o comportamento preconceituoso. A recomendação é que o funcionário não se submeta àquela situação e se informe se a empresa em que trabalha tem algum canal de comunicação e forma de apuração de denúncia para que possa se valer desse meio. É essencial também procurar o Ministério Público do Trabalho, tá? Para solicitar uma investigação e tomar outras medidas, né, que lhe for cabidas, como pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador, quando a situação se tornar completamente insustentável e inviável para este trabalhador. Ok, doutora Mônica, muito obrigada pela sua participação, pelas suas orientações. Doutora Mônica, que é da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, também da OAB Seccional do Rio de Janeiro. Boa tarde, viu? Até a próxima. Muito obrigada, boa tarde e bom jornal aí para vocês. Obrigada, outro. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O Conselho Nacional de Justiça promove a Semana Nacional de Combate ao Assédio e Discriminação. Daqui a pouquinho voltamos já. A TV Justiça comemora seus 20 anos. E isso é razão de imenso orgulho não só para nós, operadores do direito, mas, sobretudo, para toda a sociedade em geral. Porque informar também é um ato de cidadania. Parabéns, TV Justiça, pelos excelentes serviços prestados à comunidade brasileira. Tribunais de todo o país atuam de forma concentrada para prevenir o assédio e a discriminação no ambiente de trabalho. Na Semana Nacional de Combate a esse tipo de prática, unidades judiciárias promovem ações para alertar, informar e prevenir situações que possam levar à violação dos direitos do trabalhador. A Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação tem como objetivo criar uma cultura de prevenção desses casos em todos os tribunais, com a identificação de condutas assediadoras e o enfrentamento delas. Para o Conselho Nacional de Justiça, a divulgação de informações sobre o tema é importante para aumentar as denúncias e evitar a ocorrência de novos casos. Uma pesquisa realizada pelo CNJ no final do ano passado mostra que 40% dos entrevistados desconheciam ações de prevenção realizadas pelo tribunal que trabalham. Em quase 20% dos relatos, os funcionários afirmaram que a unidade judiciária não adotava qualquer medida preventiva ao assédio e à discriminação.
Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e Discriminação. A norma prevê que os tribunais brasileiros adotem comissões para tratar do assunto sem caráter punitivo, visando apenas a educação e o esclarecimento de gestores e trabalhadores. 90% das unidades da federação já implementaram as comissões. Agora vamos falar sobre eleições 2022. Você tem mais de 16 anos ou vai completá-los até amanhã? Pois é, então é hora de tirar o título de eleitor. O prazo para emitir o documento e também para regularizar a situação eleitoral termina nesta quarta-feira, dia 4 de maio. Quem tem as informações e traz ao vivo para a gente, direto do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, é a repórter Renata Gorga. Olá, Renata, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a você e a quem nos acompanha. Muita gente já fez o dever de casa direitinho. Somente ontem, a Justiça Eleitoral registrou quase 500 mil de acessos a serviços relacionados à emissão do título de eleitor e à regularização da situação eleitoral. Mas sempre tem aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora, né? O recado é para elas. Ainda dá tempo de tirar o título de eleitor e também de pedir a transferência do domicílio eleitoral, regularizar a situação como um todo. Mas só até amanhã, dia 4 de maio. E é tudo muito rápido, prático e simples. Basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, ou o site do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora. É tanta praticidade que nem tem desculpa para não votar nas eleições deste ano, né, Rafaela? É isso aí, dado o recado mais uma vez, ficou alerta, vamos correr, 4 de maio termina amanhã. Renata, obrigada, boa tarde para você, tchau, tchau. Alunos do ensino médio de uma escola do Gama, uma região do Distrito Federal que fica a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília, tiveram uma aula diferente. Nessa segunda-feira, uma equipe do Tribunal Superior Eleitoral visitou a instituição de ensino para dar uma lição sobre o funcionamento da urna eletrônica. A iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral tem o objetivo de trazer mais conhecimento sobre a votação e sobre as etapas de auditoria e segurança do processo eleitoral. Aula do dia, Sistema Eletrônico de Votação, no papel de professores, integrantes da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, que ensinaram na prática como funciona a urna eletrônica e tiraram dúvidas sobre o processo eleitoral. Os donos dos olhares e celulares focados são alunos do Centro de Ensino Médio 2 do Gama, no Distrito Federal. Cerca de 300 estudantes acompanharam as palestras no auditório da escola e tiveram a oportunidade de conhecer a urna eletrônica peça por peça. Foi a primeira vez que a Justiça Eleitoral realizou uma ação deste tipo numa escola. A urna é complexa e simples ao mesmo tempo, ou seja, a gente não tem nada a esconder, que não tem nenhum segredo. A gente explicou vários métodos de auditoria, como auditar, por que a nossa urna eletrônica brasileira é diferente dos outros países, o porquê que o voto é secreto, como que a urna trata o voto secreto, como é que ela grava cada voto, como é que ela protege a integridade dos votos, né, para assinatura digital, que não dá para identificar, nem a própria Justiça Eleitoral consegue identificar quem votou em quem. A maioria dos estudantes que ingressa no ensino médio está na faixa etária acima dos 16 anos. Nesta escola, muitos irão participar das eleições pela primeira vez e estão engajados, viu? Aqui teve até multirão para tirar a primeira via do título. Dada a situação de os próprios alunos mostrarem esse interesse, né, de querer participar, de colocar nas nossas próprias mídias da escola, incentivando os outros colegas a participar, isso, né, fez isso acontecer e esse trabalho do TSE vem mostrar na prática o que é isso, para que eles realmente, né, entendam verdadeiramente isso que eles estão fazendo. Para quem já estava empolgado com as eleições, a visita da equipe de técnicos do TSE foi um sucesso. Além de ser extremamente legal, foi muito legal, sério, e é muito importante, porque quando a gente está aqui, a gente pode ter o contato, né, porque durante a internet a gente tem as informações, mas nem sempre são totalmente verídicas. Ter esse contato físico com a urna foi uma coisa que a gente não estava esperando, mas foi muito bom e a gente achou muito necessário também, muito importante. Agora, o TSE vai avaliar formas de ampliar essa iniciativa. Isso é um projeto piloto, né? A gente vai tentar fazer mais multiplicadores, né, na Justiça Eleitoral, isso não só no TSE quanto nos tribunais regionais eleitorais, para ver se a gente consegue levar um pouco mais de informação ao público de uma forma direta. Porque, assim, não é só a palestra, é deixar no final, assim, façam qualquer pergunta.
Podem perguntar sobre a segurança, a gente não tem nada a esconder. Então esse é o objetivo da Justiça Eleitoral, mostrar que a gente não tem nada a esconder e que estamos abertos a auditorias e ao que for necessário. Bom, e lembrando que o prazo para tirar, transferir e regularizar o título de eleitor termina nesta quarta-feira, 4 de maio. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.